Bom, mas afinal de contas, o que estaria por trás dessas crises de ansiedade que aparecem do nada? Por vezes a gente está inserido em ambientes até relativamente tranquilos, sem problemas, sem estresse, e de repente nós somos surpreendidos por aquele conjunto de sensações que tanto nos incomodam. Bom, a explicação que eu vou te dar aqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu, tá? E eu acho que ela vai fazer muito sentido para você, porque realmente esse é um tipo de questionamento que as pessoas dificilmente elas conseguem encontrar uma resposta que traga satisfação para elas em relação ao que está acontecendo com a mente e com o corpo delas, tá? Então eu aproveito para te convidar, se inscreva aqui nesse canal. Esse perfil, ele é fruto de um perfil lá do Instagram, quase 200 mil seguidores, onde eu dou dicas diárias de saúde mental, funcionamento do corpo, da mente, tá? Então, comportamento humano também. Então, eu te convido, se inscreva aqui nesse canal. Meu nome é Alexandre Teixeira, eu sou especialista em neurociência, sou mestre em psicologia e dou dicas exatamente para você entender melhor como que funciona a sua mente, como os seus comportamentos, você entender um pouco melhor dos seus comportamentos, mas indo objetivamente para essa questão em si, que é muito frequente, essa pergunta ela é sempre feita, e eu gostaria de primeiro apresentar para você um princípio de funcionamento do cérebro que ele envolveria exatamente a capacidade dele estar escaneando todos os ambientes que nós estamos inseridos o tempo inteiro. Tá? Isso é muito importante que a gente entenda, para a gente entender da onde pode surgir exatamente essas crises. Dias atrás, uma seguidora me perguntou, inclusive, por que ela estava numa praia, ela estava numa situação extremamente tranquila, com a família, bem relaxada, e lá naquela praia, do nada, ela foi surpreendida por uma crise de ansiedade muito forte. E ela não conseguia entender por que naquele cenário, aquele tipo de crise ela aconteceria, seria passível de acontecer. E ela queria entender o que poderia estar acontecendo com o corpo dela para desencadear isso, uma vez que ela não conseguia entender qual a ameaça que poderia estar provocando essa crise de ansiedade. E aí eu preciso que você entenda, exatamente nesse contexto, que o cérebro, ele por estar escaneando o tempo inteiro o ambiente que nós estamos inseridos, por vezes o que acontece? Vamos pegar especificamente esse caso concreto dessa pessoa que estava na praia, tá? Então ela chegou na praia, ela estava lá com os familiares, né, amigos, um ambiente relativamente tranquilo. Essa é a visão consciente dela daquele cenário. No entanto, por vezes a gente está inserido num ambiente que, por mais tranquilo que ele pareça, alguns estímulos que estão nesse ambiente, eles podem vir a se tornar gatilhos para provocar e desencadear essa crise de ansiedade. Então eu vou te dar um exemplo, com base nesse caso concreto. Imagina que ela estava com a família dela nessa praia, num determinado local, na areia, e próximo ali onde ela estava, havia uma outra família e que nesse local estava tocando uma música. Eles colocaram lá um som, tocando uma determinada música, tá? Por mais que ela não estivesse prestando atenção nessa família que estava próxima, nessas pessoas que estavam próximas, ela estivesse focado ali na família dela, no ambiente que ela estava inserido, ainda assim, esse estímulo sonoro da música, ele chegaria até ela, poderia chegar até ela. E agora você imagina uma determinada situação. Por vezes, a música que está tocando no ambiente, basta uma palavra. Para o cérebro, basta apenas uma palavra, um simples estímulo, ele pode ser suficiente para fazer um resgate de uma memória que está envolvida em dor, com ameaça, com dificuldade, com problemas. Então, às vezes, essa crise que aparece do nada, ela, na verdade, ela não é do nada. Você precisa estar atento porque, por vezes, o ambiente que você está inserido, os estímulos ambientais que ali se encontram, eles podem ser suficientes para desencadear essa crise de forma inconsciente, você não consegue perceber, tá? Por isso, do cuidado que a gente tem que ter constantemente, principalmente quem tem esse problema de constantes crises de ansiedade que está tratando, a gente precisa estar muito atento ao que a gente consome, aos estímulos que nós consumimos, o tipo de programa que nós assistimos, programas jornalísticos que trazem notícias com ameaças, com perigo, com risco de vida. Tudo isso aí é apenas um exemplo do quanto isso tem potencial para nos manter em um estado de alerta muito grande, e isso pode agravar essas crises de ansiedade, tá? Então a gente precisa estar muito atento e tentar filtrar ao máximo o tipo de estímulo que a gente consome, seja música, seja o que a gente lê, o que a gente assiste na televisão, os ambientes que nós nos inserimos, as amizades, o tipo de conversa que a gente se envolve. Por trás de tudo isso, para o nosso cérebro que está envolvido, são estímulos, e tudo isso é traduzido em estímulos, e são esses estímulos que têm potencial, tá? Ainda que de forma inconsciente, você não consegue perceber, tá? Mas o teu cérebro, ele, ao captar esses estímulos, ele faz
uma varredura em todo o arcabouço de informações que ele possui, tá? E todas as vezes que uma determinada informação, um estímulo desse que chega, percebe que ele pode estar vinculado com uma memória que traz preocupação, que traz dor, traz ruminação, traz ameaça para você, ele vai desencadear sim essa crise de ansiedade, exatamente para poder preparar o teu corpo para uma reação, uma situação de luta e fuga, porque ele consegue nesse momento perceber que aquele estímulo ele funciona como se fosse uma sirene, indicando para o teu cérebro que, olha, ela está numa situação que ela pode estar vulnerável, ela precisa estar em alerta, porque ela precisa lutar ou fugir dessa ameaça. Então, o cérebro entende, olha, eu preciso desencadear todas essas reações fisiológicas para preparar o corpo dela para essa luta ou fuga. E o conjunto dessas reações fisiológicas vão provocar exatamente aquilo que a gente entende como uma crise de ansiedade. Bom, comenta aqui se você entendeu, se você já tinha tido essa percepção do que poderia estar por trás dessas crises, tá? Eu te peço, inscreva-se aqui no canal para você receber os novos conteúdos, tá? Envolvendo esse tipo de assunto, e te aguardo no próximo vídeo.